Os pilares da sabedoria de um novo mundo. Ainda mais algumas perguntas e respostas com Lama Michel e Alcione Giacometti. Você acha que a tecnologia, de certa forma, fez que vivêssemos em um mundo de ilusão? Mesmo inventando facilidades, seu acesso fica restrito aos que podem pagar por seu preço, gerando frustrações naqueles que não podem. Como você observa isso? A tecnologia, como tudo, tem seus pontos positivos e negativos. Claro que muitas das coisas que hoje em dia nos ajudam muito não seriam possíveis sem a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, muitos problemas e sofrimentos foram criados. O ponto principal disso tudo está em como usar a tecnologia. Podemos usar a coisa mais antiga que seja, que se fizermos de uma forma negativa, ela vai ser negativa. Por outro lado, as coisas modernas, se usarmos de forma positiva, serão positivas. Quando você diz que a tecnologia inventa as facilidades que apenas alguns podem pagar, é uma realidade. O erro vem sempre do mesmo ponto, do apego, da falta de equanimidade que a gente tem. O problema não é da tecnologia, nem do desenvolvimento da tecnologia, mas sim da distribuição dos bens. Como nós sabemos, há comida no mundo para alimentar a todos, mas nem todos recebem. Acaba indo para poucos e pouco para muitos. Mas, quando se fala da tecnologia, é muito importante nós nos lembrarmos de que não devemos parar com a sua evolução. Devemos sim aprender a usá-la de forma positiva, em benefício das pessoas. Nós podemos chegar a vários lugares do mundo hoje muito mais rápido do que antigamente, até para ajudar a quem precisa. Mas no final, na maioria das vezes, as pessoas lutam e fazem tudo apenas para o seu próprio bem. Então, isso nunca acaba sendo para o benefício de todos. Percebemos e voltamos para a mesma raiz, a do apego, do orgulho e da ignorância. Se quisermos então fazer que a tecnologia seja de benefício para todos, nós devemos antes mudar a atitude mental das pessoas que usam a tecnologia, uma vez que todas essas pessoas têm uma paz interna. Essa tecnologia também vai ser usada de forma que beneficia a todos. O que eu acho mais importante dizer sobre isso, então, é que o erro está dentro de cada um de nós. Alcione pergunta: o budismo ensina o desapego às coisas, o que pode ser facilmente compreendido na sua cultura, mas como ensinar isso a um povo cuja cultura é totalmente voltada para o consumo? Eu acho que este é um ponto muito importante. Quando falamos de uma vida de desapego, não queremos dizer que não se deve ter nada. Estamos voltando a um ponto muito importante, que é, quando falamos sobre a renúncia, devemos reconhecer que nas coisas materiais não existe uma verdadeira causa de felicidade, que aquilo que chamamos de prazeres da vida não é uma verdadeira causa de felicidade. Uma vez que conseguimos reconhecer isso, cada vez mais precisamos de menos coisas, cada vez menos nos apoiaremos nas coisas materiais para tentar sair do sofrimento. Estamos sofrendo e achamos que a causa do sofrimento é a falta de alguma coisa material. Então saímos e compramos algo. Passamos o tempo todo comprando e gastando. O que eu acho mais importante nesta pergunta é a oportunidade de falar que apenas pela compra e pelos bens materiais nós não vamos conseguir sair do sofrimento. O que é o que tentamos fazer. Uma vez ciente disso, podemos começar a ter uma ideia do desapego, que também significa satisfazer-se com o que se tem. Alcione pergunta: este é um problema muito sério em nossa sociedade, Lama Michel. As pessoas hoje passaram a ser aquilo que têm, o que possuem, e não o que realmente são. Criamos uma falsa imagem de que somos importantes dependendo do nosso status. E isso está matando aos poucos o ser humano, criando um abismo de diferenças e colocando nossos valores
cada vez mais distantes da realidade. Por que as coisas são assim? Lama responde: porque as pessoas imaginam que assim terão mais felicidade. O que é importante entender aqui é que por meio das coisas materiais não conseguimos encontrar uma felicidade plena, que os prazeres da vida são mera ilusão da verdadeira felicidade. No momento que paramos para pensar, entendemos isso. Não vamos mais ter necessidade de tentar acabar com o sofrimento por meio das coisas materiais, que é uma grande ilusão. O desapego vem com a satisfação que cada um de nós consegue ter. Temos que estar satisfeitos com o que temos. Quando isso acontece, vamos ter uma vida muito mais feliz, pois o consumo é baseado na insatisfação. Se temos algo, depois de um certo tempo, não gostamos mais daquilo e já queremos algo novo. E assim vai, não para nunca. Estamos sempre nesse círculo de sofrimento e sofrendo por algo que a gente não tem. Alcione pergunta: a única e nunca realmente estamos contentes com o que já conseguimos, que em muitos casos nem nos importa mais. Nós sempre estamos em busca daquilo que ainda não temos. Lama responde: por isso mesmo precisamos entender que esta é a causa da maioria dos nossos sofrimentos, que devemos sair desse círculo de consumo. Existem pessoas no Ocidente que viajam para o Oriente, países muito pobres, onde é difícil conseguir água quente para tomar um banho ou uma boa comida, como estamos acostumados. Passamos um certo tempo nessa condição um pouco mais difícil. Quando retorno da viagem, passo a apreciar muito mais aquilo que tem, diminuindo as suas necessidades ao consumo. Alcione pergunta: eu, por exemplo, após realizar muitas viagens, algumas para lugares isolados de grandes cidades, pude perceber que minha necessidade de carregar coisas era infinitamente menor do que quanto encontrava em minha própria casa. Lembro-me de uma ocasião em que, após muitos dias de viagem, não conseguia mais assistir à televisão, ouvir rádio ou mesmo ler jornais. Pude perceber até mesmo que com apenas a pequena mala de viagem era capaz de viver muitos anos naquele mesmo lugar sem jamais precisar de qualquer outra coisa, a não ser o essencial que eu havia levado. Mas, para atingir essa compreensão, tive antes de passar pela experiência de viver naquela situação. O que acontece, Alcione, é que a gente não aprecia as coisas que temos. Vamos em busca de outras e assim continuamos sempre querendo mais. A forma de ensinar uma sociedade de consumo a se desapegar um pouco é ver que o nosso verdadeiro ideal é a felicidade, é a paz. E isso não vem jamais pelo consumo, mas para tanto, cada um de nós tem de parar e observar, aprender a ser feliz com aquilo que se tem e tornar a vida muito mais feliz também. Alcione pergunta: aqui você diria aos pais que têm filhos com a sua idade e não sabem qual é a melhor forma de educá-los para enfrentar a vida, para que não se percam em meio a tanta violência que se tornem escravos dos vícios. A principal coisa que os pais devem fazer é ser um exemplo para os seus filhos, pelo menos tentar ser o exemplo daquilo que eles querem ensinar. Disse que quando os filhos são ainda pequenos, devemos tomar conta deles da mesma forma como tomamos conta de um passarinho, quando está em nossas mãos. Se a gente apertar demais, o passarinho morre, mas se deixarmos muito solto, ele voa. Nós temos de segurar de uma forma nem muito apertada, nem muito solta. Nisso reside um ensinamento que devemos tomar conta dos filhos. Eu acho que, principalmente, quando os filhos começam a ter uma certa idade, após os 14, 15 anos, é muito importante saber conversar com eles, ter uma relação íntima de amizade. O que ocorre muitas vezes é que os filhos acabam entrando nos vícios, procurando companhias que não são boas, por falta justamente da compreensão da amizade e do carinho dentro da sua própria casa, dentro da própria família. Então, no momento que falta isso na família, os jovens vão procurar fora. É muito importante que os pais aprendam a dar amor, mas também amizade, saber compreender as ideias diferentes e tentar mostrar as suas próprias. O mais importante mesmo é essa amizade, porque uma vez existindo a amizade, as coisas são mais fáceis.
um vai ouvir o outro, e esse diálogo é muito importante. Eu diria que os pais que tentassem compreender por que os filhos fazem determinadas coisas, tentassem ver qual o caminho que eles estão tomando.